Olá, eu sou Érica e hoje eu tenho um recado do Dr. Freud para você. Para você, para mim, para todos nós. Afinal de contas, somos todos envoltos pelo nosso psíquico. Primeiramente, eu gostaria de situar o lugar do qual eu falo. Sou analista de discurso, uma teoria que se baseia num tripé: linguagem, historicidade e inconsciente. Claro que é um tema complexo, não vou desenvolvê-lo neste vídeo. Posso deixar alguns artigos acadêmicos que eu já produzi como referência, mas hoje eu gostaria apenas de dar um recadinho realmente, passar uma mensagem do Freud. Estou estudando um pouco mais sobre Freud, sobre o inconsciente, até para dar aprofundamento a essa relação da análise do discurso com a psicanálise por meio do conceito de inconsciente. Então, eu estou lendo muito essa autora, a Roudinesco, que é uma psicanalista francesa, considerada hoje a maior especialista contemporânea em Freud, também historiadora da psicanálise. Eu estou lendo a biografia que ela escreveu sobre o Freud, então é realmente um texto bastante denso, de 500 páginas. Eu estou na metade, estou lendo com cuidado, analisando bem a contextualização histórica. E vale a pena também mencionar outras obras da Roudinesco que contextualizam essa questão da psicanálise. Entre elas, Por que a psicanálise? A parte obscura de nós mesmos, que trata da história dos perversos, e eu já adianto que o perverso mora em todos nós. Não se trata de perversos são os outros, o inferno são os outros. A perversidade, ela pode estar dentro de todo ser humano. Daí a psicanálise defender que é preciso haver uma regulação social. Afinal de contas, possuímos as nossas pulsões, os nossos desejos, mas nem todos eles podem ser realizados. O recado que eu gostaria de transmitir é de uma passagem que Freud dialoga com uma de suas pacientes, que o questiona. Mas o Senhor mesmo diz que minha doença está relacionada com as circunstâncias de minha vida, com o meu destino. Porque Freud, ele parte do complexo de Édipo e ele demonstra que todo mundo, de certa forma, está atrelado a um certo destino familiar. As condições podem ser mais difíceis ou podem ser mais fáceis. Sempre lembrando que o complexo de Édipo, ele é metafórico dentro da teoria freudiana, não significa que o filho necessariamente tenha o desejo de matar o pai, mas essa paciente o questiona sobre essa questão de como eu vou mudar, como eu vou me sentir melhor através da terapia, se tudo que eu sinto, se todo o meu psíquico está envolto por isso que é o meu destino, que é a minha história, que eu não tenho condições de mudar isso. E aí Freud vai dizer: dei então a seguinte resposta. Claro, não resta dúvida de que seria mais fácil para o destino do que para mim mesmo livrá-la de seus sofrimentos. Ou seja, Freud sabe, Freud tem consciência de que as condições históricas, as condições sociais de uma pessoa interferem no seu sofrimento psíquico. Mas ele completa: mas quem sabe a senhora não se convence de uma coisa? Em caso de sucesso, julgará uma grande vantagem transformar sua miséria histérica. Aqui, Freud define esse sofrimento específico dessa paciente como miséria histérica, mas a gente pode pensar em qualquer forma de sofrimento psíquico, como a angústia, por exemplo. Então, vamos voltar.
em caso de sucesso, julgará uma grande vantagem transformar sua miséria histérica em sofrimento banal. Ou seja, você acolhe, você entende o sofrimento, mas ele deixa de ser algo grandioso para ser algo banal. E com um psiquismo saudável, esse é o objetivo da terapia psicanalítica, o psiquismo saudável, a senhora estará em melhores condições de lutar contra este último, ou seja, contra o sofrimento. O sofrimento ele deixa de ser intenso para ser banal. E como a pessoa está com o seu psiquismo saudável, ela tem melhores condições e ferramentas para lidar com este sofrimento que agora é mais ameno. Gente, este conselho do Dr. Freud, ele é universal. Seja o meu ou o seu sofrimento, este conselho é muito bem-vindo. Então, se Freud não é do nosso tempo e nós não podemos consultar diretamente com ele, podemos ter este contato com as sábias palavras que Freud deixou através de sua obra. E isso tem relação com a concepção de inconsciente de Freud. Eu vou citar aqui a Roudinesco, uma definição dela sobre o sujeito freudiano, né? O sujeito é o nosso centro que nos dá subjetividade. Quem é esse sujeito freudiano? O sujeito freudiano é um sujeito livre, dotado de razão, mas cuja razão vacila no interior de si mesma. Esta pode ser uma ideia muito mal compreendida ou simplificada demais. O sujeito freudiano é um sujeito livre, mas talvez deveríamos dizer um sujeito livre, entre aspas, porque é sempre perpassado pela sua história, pelo seu inconsciente. Por isso, a sua razão vacila no interior de si mesma, ou seja, é atravessada pela historicidade, pelo inconsciente, pelos sentimentos contraditórios que existem dentro do psíquico de cada um. Aprofundando um pouco mais, então, nas ideias de Freud, como eu disse, estou estudando, há muita literatura a ser estudada, mas eu já tenho um ponto muito interessante para compartilhar. Tenho falado muito também em minhas produções acadêmicas sobre uma necessidade de não polarização. Quando a gente entende, vou até remeter aqui de novo à história dos perversos, a parte obscura de nós mesmos, quando a gente entende que a maldade está dentro de todos nós e que às vezes é difícil lutar contra tudo isso, a gente pode, de certa forma, absolver pessoas que propagam sentimentos e ações e palavras negativas que fazem mal ao outro. Porque você até entende, eu não digo absolve, você compreende que aquela pessoa, ela também é atravessada pelo seu inconsciente, pelo seu perverso interior, pelos seus sentimentos diabólicos que existem dentro dela que vão contra a sua própria razão. Porém, Freud percebeu que isso está longe de ser um determinismo. Então, não é porque você teve uma infância difícil que necessariamente você precisará ser alguém atormentado e que consequentemente fará mal aos outros. E tudo bem, porque eu fui atormentado, então agora eu devolvo isso à sociedade. São dois pontos complementares. Primeiro, é sempre bom que uma criança ou uma pessoa, mesmo um ser humano adulto, ele tenha as melhores condições possíveis de existência. Mas, e aqui eu vou dar um exemplo bem forte, seguindo dentro da teoria freudiana,
Se uma pessoa, por exemplo, na sua infância sofreu abuso sexual, não quer dizer que necessariamente ela esteja condenada a ser um abusador no futuro. Talvez isso componha uma explicação psíquica. Talvez um criminoso seja alguém que no passado ele também foi ferido e ele transformou esse sofrimento pessoal em perversidade. Mas não precisa ser assim. A psicanálise vislumbra a possibilidade da cura. A cura é pela fala. E isso é muito bonito porque a gente também sai de um discurso de dizer, porque eu tive condições difíceis, eu não vou conseguir dar um passo além. Tudo é relativo em relação à nossa forma de trabalhar o psíquico. Por isso eu achei socialmente relevante compartilhar este conselho, esta visão do Dr. Freud. Eu sei que a teoria dele tem as suas controvérsias, outros autores já debateram com Freud, alguns irão contestá-lo, mas todo esse desenvolvimento da psicanálise, mesmo de outras teorias psicológicas, não teriam a profundidade que tem hoje se não fosse tudo aquilo que Freud construiu em seu século. Que força teve esse pesquisador, esse médico, esse psicanalista? E que olhar ele conseguiu ter para o feminino? Por exemplo, a histeria era considerada uma doença feminina. As mulheres que não aceitavam o seu papel doméstico e se sufocavam a ponto de vivenciarem as suas angústias transformadas em patologias, eram consideradas mulheres histéricas. Freud ouve, escuta, entende o sentimento dessas mulheres e entende que o problema não está dentro dela, mas está nas amarras sociais de uma sociedade paternalista que aprisionou a mulher ao seu papel de esposa e mãe e pessoa do lar. Não quer dizer que esses papéis não existam e não possam ser exercidos, vivenciados de forma prazerosa, mas quer dizer que é ruim permitir à mulher que apenas estes papéis sejam exercidos, que a mulher, por exemplo, não possa ser ela a pesquisadora, a profissional, a acadêmica, a empreendedora. Mesmo no universo de Freud, existe muito machismo, existe muita misoginia, mas é ele que escuta a mulher e vai defender esta ideia. Não é a mulher que é louca, não é ela que é histérica, é a sociedade que a aprisiona. E essa angústia vai ser transformada em alguma coisa dentro que alguma hora vai explodir. Por isso, a necessidade de respeitar a subjetividade do outro, porque o sujeito é livre, embora atravessado pelo seu inconsciente, pelas suas próprias lutas interiores, mas o sujeito precisa ser respeitado, o sujeito precisa ser, a ele precisa ser permitida a ocupação dos mais variados espaços. Freud escuta e a partir dele é dada alguma voz às mulheres. Tanto é que Ana Freud, sua filha, é uma das psicanalistas que dá continuidade a este trabalho da psicanálise que é pensado até hoje. E esta é uma etapa que eu estou estudando, tem muita coisa ainda para ler e muitas relações a serem construídas com os estudos de linguagem, com a historicidade. Mas hoje eu passei para dar este recado de Freud.
Eu agradeço a atenção e até a próxima.